Olá, bem-vindos a mais um episódio do Alimente. No episódio de hoje, nossa convidada é a nutricionista Ana Lívia, numa entrevista sobre como montar um consultório de nutrição. Hoje o Alimente vai entrevistar a Ana Lívia. A Ana Lívia é uma companheira de longa data e em Juiz de Fora tem uma trajetória de vida incrível, né? Trabalhou já em hospitais, em consultório, hoje é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ana Lívia, seja muito bem-vinda. A gente gostaria que você falasse um pouco de você. Obrigada, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar com vocês aqui nesse projeto tão bacana e que a gente sabe que está tendo uma visibilidade muito alta e que é muito importante aí para nós nutricionistas, né, e principalmente para aqueles que estão ingressando no mercado de trabalho e pessoas que têm interesse na área de nutrição também. A gente tem acompanhado ali muito bacana o trabalho de vocês. Né? Como o professor Renato já apresentou, eu me chamo Ana Lívia de Oliveira. A minha formação, eu sou nutricionista, né, pela Universidade Federal de Ouro Preto, e eu tenho especialização em Ciências Humanas e Saúde, tenho título de especialista em Nutrição Clínica pela Asbram e mestre e doutora pela Universidade Federal de Juiz de Fora no programa de saúde. E atualmente, né, eu sou professora do curso de nutrição aqui da universidade. Pois é, eu tô matando a saudade da Ana Lívia, mesmo aqui na telinha, no áudio, no vídeo, mas assim, é muito legal, é muito bom trabalhar com você, junto todo dia na UFJF. E hoje, sabendo da sua experiência, você vem aqui para falar com nossos ouvintes sobre montar consultório, que é uma dúvida grande. A gente vê que tem um crescimento bacana atualmente, né, importante com relação à busca por uma alimentação mais saudável, né, um estilo de vida melhor, e a nutrição está com uma visibilidade muito em voga atualmente, né? E uma das dúvidas maiores é montar um consultório. Então, para a gente começar, quais principais burocracias alguém que se formou em nutrição e deseja ter um consultório precisa lidar, Ana Lívia? Bom, Aline, primeiramente, a pessoa que quer montar um consultório, atender em algum consultório, ela precisa fazer uma análise crítica, né? Primeiro ponto é por que eu decidi ser nutricionista, né? O que move essa pessoa, o que intriga ela, né? Quais são as pessoas que a inspiram, o que faz ela feliz, né? Porque ter um consultório demanda isso. Você vai ouvir outras pessoas, você vai lidar com situações do outro, né? O que você mais gosta de trabalhar, estudar, né? Como que você quer ser visto pelo outro e quais são seus pontos fortes e fracos, né? Eu acho que isso é o ponto inicial, você se autoconhecer e ter noção se você tem esse perfil de escutar, de ouvir, né? De estar nesse momento aí de um atendimento de consultório. Bem, e aí, partindo disso, a gente tem que abrir o próprio negócio de nutrição, né? Primeiro, você vai conhecer a área que você tem afinidade para trabalhar, procurar estudar o que está em alta naquele mercado, ter noções básicas de gestão de negócios, né? Buscar fazer cursos dentro do Sebrae, instituições que trabalham questões voltadas para essa questão. Nunca deixar de se especializar, principalmente nas áreas que você gosta muito, e procurar ter um capital e criar um plano de negócios, né? Ter um plano de negócio é muito importante, porque quando a gente planeja aquilo que a gente quer, a gente busca, a gente consegue fazer uma política de qual vai ser o preço que eu vou cobrar, né? A gente consegue fazer uma pesquisa de mercado, procura calcular os custos variáveis que eu vou ter naquele ambiente, eu posso apurar os meus resultados, né? Estimar um capital de giro, porque você precisa ter um capital de giro para montar um próprio negócio, e levantar o investimento que você vai precisar ter no início. E dentro disso, fazer uma avaliação econômica financeira do momento atual que a gente vive, as suas próprias reservas financeiras, né? Porque o plano de negócio ele está no mundo de ideias. E os tipos de negócios é que vai ser colocar a ideia em prática. E o nutricionista, quando ele trabalha montando um consultório ou trabalhando em um consultório, ele vai entrar com a colocação das ideias em prática. Então, dentro dos tipos de negócio que possam existir, vai ter primeiramente a pessoa física, que é o profissional autônomo, né? Que o nutricionista precisa pagar o seu CRN, ter, se possível, pagar a previdência social, porque são benefícios que esse nutricionista vai ter. Então, por exemplo, se for uma mulher, ela engravidar, ela tem direito à licença maternidade. Se a pessoa tiver um acidente, ela pode, né, receber um seguro.
Então, é muito importante não entrar no atendimento na clandestinidade, tipo, alguém me falou, alguém me chamou, e você ir, né, num tiro no escuro sem ter essas questões. Fora isso, você pode ter uma empresa, né, uma empresa limitada, que você pode montar de consultório, você pode ter outros profissionais, pode ter sociedades, né? E o terceiro tipo de negócio seria o microempreendedor individual, que não cabe para nutrição, né? No caso aqui, o atendimento, ele cabe para nutrição se for loja, se for outro tipo de negócio, né? Mas para o atendimento, só iremos nos enquadrar em pessoa física ou na microempresa, que seria a empresa, né? Seriam as opções que aí você teria que ser uma pessoa jurídica e que também você vai pagar um CRM de pessoa jurídica, de pessoa física, né? E que vai ter toda uma linha de impostos e contrato social que vai precisar ser feito dentro desse processo, né? Mas, basicamente, principalmente no início, a gente entra muito no atendimento voltado para o profissional liberal autônomo, tá? Muito legal, Ana Lívia. E assim, a gente vive num mundo onde o mercado ele exige muitas características, né? Fazer só uma graduação acaba não sendo o necessário. E a gente sempre fala de network, de encontrar pessoas, de fazer network. Como é que você vê essas parcerias profissionais? Você acha que ter um bom network e fazer uma parceria seria uma boa estratégia para você, na questão da montagem de um consultório de nutrição? Como é que você acha essa ideia para a gente? É muito importante, né? Essas parcerias, elas podem ocorrer a nível de interconsultas, profissionais que podem encaminhar para você pacientes, né? Por pareceres profissionais também, que pode vir alguém para o seu atendimento. Então, é muito importante, principalmente nos nichos que a gente busca atender. Então, vamos supor, se eu sou uma nutricionista que atendo pacientes gestantes, é interessante que eu faça uma parceria com alguns ginecologistas, né? Outros profissionais, né, da fisioterapia, profissionais que trabalham com parto, né? Vamos supor que eu vou trabalhar com a infância, então, parceria com pediatras, com psicólogos infantis. Então, a gente tem que ter essa rede de apoio dos profissionais. O tempo que eu atendi, né, quando eu tinha consultório próprio, eu tinha muitos encaminhamentos, por exemplo, de fonoaudiólogos que encaminhavam para a gente, principalmente pacientes que faziam uso de dietas interais, né? Acontecia de ter pacientes da hematologia, que os médicos hematologistas encaminhavam para a gente avaliar. Então, é muito importante a gente fazer essa parceria com os outros profissionais, né? Falar o que a gente faz, né? Demonstrar como é o nosso trabalho, é muito importante. Mas o outro conhece o nosso trabalho por nós. Então, assim, o profissional tem que buscar ser ético, né? Pensar nos aspectos legais da profissão, para que ele possa ser respeitado por outros colegas de outras áreas. E aí, Ana Lívia, você puxando o gancho que você falou da questão do nutricionista se entender primeiro, né, a área que ele gosta de atuar, você acha que é interessante puxar um nicho de pacientes, assim, ele formar uma identidade profissional para aquela atuação, né? Ou inicialmente ele atende todo mundo, atende adulto, criança, idoso, e conforme o tempo for passando a experiência, adquirindo, se especializando, ele consegue fechar um nicho, ou você acha melhor ele já identificar isso, já partir para a sua atuação já para um foco de ciclo de vida, assim, uma idade específica? Geralmente, Ou uma área específica, né? Não só a idade, mas de repente trabalhar, como você falou, com hematologia, ou trabalhar com oncologia, e assim, né? sim. É uma estratégia muito boa a gente poder pensar nesses nichos, né? Mas quando a gente inicia na profissão, e dependendo da localização que a gente tiver, uma cidade interior, pode não ser uma cidade maior, né? Essas estratégias, elas acontecem muito quando a gente está dentro de clínicas especializadas, né? De algum tipo de atendimento, igual a gente citou aqui da hematologia, academias, né? Pode ter o vínculo aí da gente estar trabalhando, algumas escolas. Então, assim, a princípio é difícil a gente fidelizar aquilo que a gente mais tem afinidade, até porque quando é no início, a pessoa vai buscar fazer novas especializações, outros cursos. Então, assim, no início eu acho difícil isso acontecer. Mas à medida que o profissional ele vai se aprofundando na profissão, a tendência dele ter alguns grupos específicos de atendimento é muito grande. E isso é bom, né? Porque isso faz com que o profissional ele se
capacite, faz com que ele se aprofunde em determinados assuntos, e isso traz, né, um bom atendimento para quem ele for atender nesse consultório. Eu vou até contar uma experiência minha de consultório, antes até de ser professora, né, na universidade, que eu trabalhei com doença renal, né, com pessoas com doença renal crônica. Então, eu atendia especificamente em parceria com um médico nefrologista, então, eu atendia sublocando o espaço, né, e o horário com ele. E também eu fui nutricionista de plano de saúde, né, que tinha uma rede de uma clínica multiprofissional e eu era uma das nutricionistas que atendiam. Então, era CLT, né, contrato, e atendia no consultório nessa clínica na Barra da Tijuca. Então, foram as experiências que eu tive com o consultório. Logo depois, eu entrei na carreira acadêmica. Mas, assim, é bom as pessoas ouvirem, né, porque a gente vai trazendo um pouquinho nossa experiência. Se o Renato também teve um momento aí de atendimento, que a gente vai trocando essas ideias. O atendimento sempre fez parte da minha vida, né? Eu entrei na vida acadêmica da Federal bem mais tarde, por uma opção mesmo. Eu sempre quis ser nutricionista, eu sou fascinado com isso. Então, antes de entrar na universidade, eu, né, tinha consultório, trabalhava em um hospital e fazia os atendimentos. Essas parcerias, eu sou a old school, né? Eu sou mais velho que vocês. Então, essas parcerias, na minha época, não eram tão comuns de serem firmadas como são hoje, mas eram meio que boca a boca. A gente não tinha como muito divulgar o nosso trabalho. A gente captava os pacientes muito porque alguém conhecia a gente, indicava a gente, gostava do trabalho da gente. Então, essa ética, esse processo que a Ana Lívia colocou muito bem, ele sempre foi um norte, pelo menos para a minha vida. Tanto é que até hoje eu sou conhecido como da linha dura, né? O pessoal tem sempre uma questão assim de achar que eu sou um pouco mais rígido com relação à ética, exatamente porque a gente precisava fazer um nome. E aí, dentro desse contexto, eu já vou engrenar na próxima pergunta, Aline, que eu vou conversar com a Ana Lívia e pedir para ela, né, explicar para a gente. Captação de clientes. Esse nome, para mim, ainda me soa um pouco estranho, né? Captar clientes, né? Mas qual é a relação, né, de como conseguir fazer hoje trazer esse indivíduo para o consultório, como manter esse indivíduo fidelizado, ou seja, melhorar a adesão desse indivíduo ao tratamento e aí fidelizar ele, e redes sociais. Captar cliente, fidelizar cliente e redes sociais. Ana Lívia, dá uma luz para a gente sobre esses aspectos, né? Como é que alguém que está formando agora consegue fazer isso de uma forma mais competente, com mais profissionalismo e mais ético? Bom, Renato, a sua pergunta é muito pertinente e, assim, eu acredito muito, apesar do mundo tecnológico que a gente vive hoje, a melhor ferramenta de marketing que um profissional de saúde ainda pode ter é o boca a boca, né? Alguém que foi lá, que gostou, né, que te indicou, nada como um cliente indicar o outro, né? Um paciente indicar o outro. Então, para mim, a maior ferramenta que existe de marketing seria essa, né? Fora isso, uma outra ferramenta é o olho no olho, né? É você ser empático com aquela pessoa que você vai atender, compreender ele, saber entender as suas dúvidas, as suas dificuldades, né? Ser solidário, dar autonomia para esse paciente também, que as pessoas hoje buscam muito isso, né? Para a gente não cometer aí o terrorismo nutricional. E aí, dentro dessa boca a boca, desse atendimento, dessa vivência que o outro tem com você, a gente também vai pensar nas redes sociais, que é uma grande ferramenta. Porém, é uma ferramenta que nós, como nutricionistas, precisamos nos pautar, principalmente junto à ética, né? Porque quando a gente busca esse tipo de atendimento, busca nos demonstrar nas redes, a gente precisa saber o que é exercício legal da profissão, né? E a gente sabe que o CRN fez um documento maravilhoso aqui em Minas Gerais, né? O CRN 9, que é o documento que fala, você sabe o que é exercício legal da profissão, né? E ele traz várias questões voltadas com perguntas práticas, situações reais, que muitas das vezes o profissional, ao atender, não sabe, né? Tipo foto de antes e depois, né? Expor a vida do paciente. Então, são questões que a gente precisa ser pautado na ética. A mesma coisa quando a gente tiver um perfil profissional, que ele seja um perfil que demonstre realmente o que é a minha profissão. Imagens que aludem o que eu estou realizando a nível de consultório, né? Porque hoje o mundo tecnológico, ele nos traz isso.
E ali as pessoas que te seguirem ou comentarem o seu trabalho, com certeza vai ser as mesmas pessoas que te viram pessoalmente, que gostaram do seu trabalho, que você teve essa oportunidade de olhar no olho, né? Então, acho que isso é algo muito importante, que nós, como profissionais de nutrição, a gente precisa pensar nisso com muita responsabilidade, com muita ética e com muito carinho e respeito com a nossa profissão. Com certeza, muito bom. E assim, para a gente montar o consultório, outra questão também que paira é a preocupação do nutricionista. Equipamentos, Ana, que você percebe que sejam essenciais para se ter no consultório e ferramentas indispensáveis, né? O que você, na sua prática, percebe se não pode faltar? Para começar, precisamos disso. Eu acho que os 3 itens básicos que a gente precisa ter é balança, dipômetro e estadiômetro, né? Assim, para a gente conseguir fazer um bom atendimento. Paralelo a isso, narrando a minha experiência no tempo que eu tinha consultório, a gente precisa ter estratégias de educação alimentar e nutricional. E muitas ferramentas que não são caras, são ferramentas básicas, simples. Então, vou dar um exemplo, né? Eu atendia crianças no meu consultório. Então, eu tinha que fazer um recordatório para saber o que aquela criança comia. E a criança, acaba que o pai e a mãe falam, a criança não te responde, né? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado na consulta, olhar no olho do outro, perguntar para quem está consultando com você. E aí eu utilizava, por exemplo, da criança recortar recortes de jornal, de propagandas de supermercado, e a criança ia colando para mim, por exemplo, o que ela comia de manhã, e eu perguntava, e a quantidade, né? Um exemplo que eu estou dando aqui, rótulos, imagens, jogos de educação nutricional, né? Ferramentas que a gente possa utilizar no dia a dia com eles, como réplicas de alimentos. Então, isso tudo é muito bacana na hora de atender, para não ficar só pergunta e responde, né? As pessoas querem algo que seja mais lúdico, que seja mais atrativo, mais interessante. E a gente pode ter opções que não são caras. Então, por exemplo, lá no início, eu não tenho condição de ter utensílios culinários para mostrar as porções. Você pode pegar e desenhar essas porções numa folha, né? Então, assim, buscar ter um lado criativo. Eu acho que o consultório, ele exige isso um pouco do nutricionista, né? As pessoas querem saber formas de preparo, as pessoas querem dicas práticas, querem coisas bacanas para o dia a dia, né? Então, é importante a gente ter essa visão para que o atendimento ele fique mais interessante, para que ele fique mais prático também e dinâmico, né, com as pessoas que a gente vai atender. Aí fica mais atrativo, eu acredito. E a gente até percebe, né? O Renato também tem essa experiência, você também, Ana Lívia, na academia, na faculdade, que a gente faz parte de projetos de extensão, então a gente atende pacientes também, né? Sim, No hospital sim. universitário, nos ambulatórios que a gente tem parceria, e a gente atua com o básico, né? A gente tem, quando tem um computador que deu apoio, a gente tem a balança, o estadiômetro, né? Que o serviço sempre às vezes tem, e tem a fita métrica, né? Uma fita para a gente fazer as medições, um adipômetro que a gente costuma até conseguir emprestado no laboratório de avaliação nutricional, a gente faz Desculpa, essa... pulei a fita métrica aqui. a gente carrega. Eu acho que é o principal. Talvez as pessoas pensem, vou ter uma bioimpedância de última geração, né, um equipamento muito sofisticado, mas, assim, financeiramente não cabe nesse momento. Então, as coisas têm que ir aos poucos mesmo, né? Garantindo ali a qualidade da sua atuação, do seu atendimento, e o boca a boca vai acontecer. E criatividade, acho que a palavra principal aí é o que a gente consegue fazer bastante com criatividade. A gente consegue captar, inventar, garantir a adesão desse paciente, que aí ele fica mais interessado e ele vai voltar. E às vezes não é tanto recurso, não tanta estrutura, né, de beleza, assim, às vezes de consultório, e sim a sua empatia com o outro. E Aline, você colocou um ponto aí que é importante, que eu acabei não falando, mas assim, que me ajudou muito, a apresentação do seu plano, a forma de orientar, a organização com os papéis, uma pasta para você entregar para o seu cliente, sabe? Isso conta muito. Mostrar para ele como que era a alimentação dele, o que nós vamos trabalhar, quais são nossas metas, o que vai melhorar. Então, assim, o outro participando do processo, sabe? Isso também, assim, vale muito no atendimento nutricional, principalmente ambulatório e consultório. Ter essa organização, né? Uma pasta, os papéis que você vai entregar para essa pessoa, ou um envelope, que seja algo bom, bonito, aparente,
mas que seja organizado, que tenha uma qualidade, sabe? Eu acho que isso conta muito também. Eu acho que isso tudo que vocês estão falando é muito pertinente, porque hoje em dia se pensa muito no equipamento, na tecnologia, né, na última geração, mas nada disso substitui o olho no olho, nada disso substitui a competência humana, nada disso substitui a prática clínica. Eu falo sempre que é muito importante você ter um portfólio, né? Você ter os materiais que são a tua cara, que são o seu jeito, mas nada disso vai funcionar se você não fizer acolhimento, se você não tiver empatia, se você não tiver um conhecimento crítico e consistente daquilo que você se propôs, né, a fazer. E mais do que equipamentos, né, você precisa ser humano, né? Claro que ferramentas ajudam, e elas são parte de todo profissional. Nesse sentido, Ana Lívia, que ferramentas você acha que podem ser usadas, né, além dessas que a gente já falou, para personalizar o atendimento, para tornar ele mais atrativo? É justamente isso, né? Além dessas questões que a gente falou, pode existir também ferramentas tecnológicas, né? Que você pode utilizar com o seu cliente paciente. Os jogos, como a gente falou, as perguntas de formas práticas, que também acho que conta muito, né? Então, tudo isso atrelado ao que você acabou de falar, né? Com empatia, com respeito ao outro, eu acho que isso é muito importante. Agora também com a tecnologia a gente tem acesso, né, direto no celular da pessoa, a gente pode de repente abrir um canal de comunicação nos primeiros momentos, até adaptar ao novo plano alimentar, falar no WhatsApp, abrir um canal assim, de aproximação, né? As pessoas se sentem acolhidas. Acho que é algo que se possa também aproveitar, né? Não sei se você É sugeriria. uma ideia boa, sabe, Aline? Mas assim, tem um outro lado também que nós precisamos saber assim, o feeling, né, o meio termo deste processo. Porque o que acontece? Quando a gente deixa esses canais abertos, eles precisam ser bem delimitados, né? Na época que eu tinha o consultório, o WhatsApp estava começando ainda, por exemplo, a gente usava muito mensagens e e-mails. E tinham clientes, pacientes, assim, que não era para tirar uma dúvida, sabe? Se a gente não souber como responder ou como fazer esse canal, tem pessoas que vão querer manter a consulta por essa estrutura. As dúvidas vai virando quase a mudança do plano alimentar o tempo inteiro, e acaba que a pessoa muitas das vezes não retorna. Então, a gente precisa ter assim, esse meio termo. Quais dúvidas que vão ser tiradas, qual vai ser o tipo de atendimento. Eu, particularmente, vivi um pouco de dificuldade com relação a isso com alguns pacientes, né? Porque aí a pessoa ela perde um pouco o pique e a forma de responder. Então, em algum momento, a gente pode ter uma certa dificuldade. Mas a gente precisa ter esse canal, a gente tem que deixar bem claro que a gente está à disposição, mas a gente precisa explicar para quê também, né? Eu acho que isso é muito importante para que o nutricionista não continue fazendo essa consulta o tempo todo, sabe? Porque como a comida, o alimento tem uma relação muito forte com as questões afetivas, as pessoas tendem a se apegar um pouco no nutricionista, né? Tendem a se abrir em outros aspectos da sua vida pessoal, justamente porque a comida tem essa questão da afetividade. Então, a gente tem que ter, assim, né? É uma excelente ferramenta, mas a gente precisa ter o meio termo no processo, né? E muitas das vezes, quando a gente está começando, a gente tem essa dificuldade. E aí a gente pode se perder neste processo também. A dica que eu dou é essa, é excelente, mas a gente precisa ter esse meio termo. Eu acho que, em resumo, né, Ana Lívia, está atento às novas tecnologias, às novas ferramentas e possibilidades, mas, acima de tudo, se ater ao ser humano, né, esse cuidado do ser humano, né? Eu queria muito te agradecer por participar, né, do Alimente, por aceitar o nosso convite. É muito bom ter alguém da nossa própria casa podendo falar com autoridade, com conhecimento e principalmente que a gente confia e admira, né? Então, eu queria te agradecer muito por você dar essa oportunidade para o Alimente poder ter um pouco do seu conhecimento, né? Muito obrigado. Obrigada, Obrigada, Ana Lívia. obrigada, Foi muito Aline. bom assim, essa Eu que conversa. agradeço a oportunidade, que vocês continuem alimentando sonhos, esperanças,
né, alimentando ideais, porque esse nome é tão bonito, né, Alimente, e que nós possamos alimentar o amor ao próximo, alimentar a esperança no outro, né, e as pessoas que procurem a gente se sintam melhores na nossa presença. Eu acho que isso é importante. Parabéns a vocês dois, admiro muito também vocês, e muito obrigada de verdade por essa oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. E agradeço também aos alunos extensionistas, né, que fazem um trabalho muito bom. Esse foi o nosso episódio. Esperamos que tenham gostado. Essa entrevista foi conduzida por Aline Aguiar e Renato Nunes. O roteiro foi de Jéssica Silva e Scarlett Aculano. A arte de Ana Fontinelli e a edição de áudio de Cauê Barbosa. Nosso projeto conta com o apoio das Pró-Reitorias da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Pró-Reitoria da Universidade Federal Fluminense. Não deixe de nos seguir no Instagram para estar sempre ligado. @alimente.nutrição e ciência. Esperamos que tenham gostado e fiquem bem!